Olá, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Sou o professor Fernando Moura. Estamos falando um pouquinho sobre direito penal militar. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o direito penal militar e a questão da não aplicabilidade dos institutos da Lei 9.099 de 1995. É muito claro, muito simples falar, olha, não se aplica. Acabou. É o que tem para hoje, né? Mas eu gostaria de explicar um pouquinho para os senhores quais são esses institutos da Lei 9.099 de 95 e tentar compreender a não aplicabilidade. É uma aula bem curtinha, mas é importante, tanto para o concurso como também para a nossa carreira, né? Para o concurso é importante porque cai Lei 9.099, eu preciso conhecer esses institutos, e cai Código Penal Militar. E por vezes, o nosso examinador, ele vai trazer questões transversais, questões envolvendo diversas disciplinas. Então, preciso ter esse entendimento sistêmico sobre as matérias, né? Então, basicamente, tema dessa nossa aula, não se aplica os institutos da Lei 9.099 no Código Penal Militar. Está lá 90 alfa, acabou. Resolvi meu problema. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão. Vamos lá. Lei 9.099. Vamos abrir aqui um marca-texto aqui para nós entendermos. Lembram-se o que fala a Lei 9.099? Pois bem, ela vai dispor sobre os juizados civis e criminais. Qual que é a finalidade dessa lei? Qual que é a finalidade dessa lei? Vou até chamar a atenção antes de prosseguir. Quando eu falo em Lei 9.099, juizados civis e criminais, e especificamente para o nosso concurso, qual que é o foco? Juizados criminais. Qual que é a ideia? A ideia são as transações penais. A ideia é o quê? Crimes menores, crimes de menor potencial ofensivo, menor potencial lesivo para a sociedade, eu criar medidas em que eu tire do cárcere, em que eu não vou levar para o sistema prisional, para poder promover uma seleção melhor ao nosso sistema prisional, para não colocar todos no chamado faculdade do crime, para que eu possa dar um tratamento diferenciado a esses, entre aspas, pequenos criminosos. Eu vou trazer mais celeridade. Isso falando em criminosos penais comum. Vamos dar uma lembrada então na Lei 9.099. Vem comigo, tá ali na tela. Até o artigo 60, eu vou abordar o quê? O juizado civil, que não é o foco do nosso concurso. A partir do artigo 60, eu vou tratar o quê? O juizado criminal, que aí sim é o foco do nosso concurso. E vamos entender um pouquinho aqui, o artigo 60. O juizado especial criminal, promovido por juízes togados ou togados e leigos, tem como competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitando regras de conexão e continência. Menor potencial ofensivo. Aquele criminoso em que pratica crimes mais brandos. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrente da aplicação de regras de conexões e continências, observação os institutos da transação penal e composição dos danos civis. Vamos prosseguir. 3 artiguinhos a gente vai para entender um pouco mais sobre essa lei. Considera-se infração de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais, o que eu já não tenho no direito militar, e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, crimes que a pena máxima não seja superior a 2 anos. E o processo perante o juizado especial orientará por seguintes critérios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação do dano sofrido pela vítima e a aplicação da pena privativa de liberdade.
Então, vou chamar a atenção dos senhores. Aqui está o resumão da ideia, do objetivo da Lei 9.099. Então, pega aquele criminoso comum, aquele cara que teve um desvio pequeno. Eu não estou falando de um homicida. Eu não estou falando daquele cara que pega uma arma e vai para o roubo. Eu estou falando de pequenos delitos. Tem-se a ideia de que pegar esse criminoso e levar ele para o cárcere, fazer com que ele cumpra a pena, além de todo esse processo moroso da justiça entre inquéritos, recursos, processos, instâncias. Vamos trabalhar de uma forma mais célere. Está ali no artigo 62, a celeridade, todos os princípios. Pois bem, é para lidar com o criminoso comum. Agora vamos transportar para o Código Penal Militar. O militar é a última ratio. O que é isso? É o último recurso da sociedade. Em termos de criminais, em termos de lisura. Então a sociedade que se espera que aquele militar, no nosso caso, que o policial militar, seja aquilo que tem de último recurso. Ou seja, se esse que é o meu último recurso, que é o guardião das normas penais, é o defensor da sociedade face ao descumprimento das normas penais, esse cidadão, se praticar uma infração penal, se praticar um crime, por menor que seja, acabou tudo. A sociedade fica à mercê, fica à deriva. Então, senhores, percebemos, vamos entender que a Lei 9.099, ela vai pegar aquele criminoso menor e vai dar um tratamento diferenciado, conforme está aqui no artigo 61 e artigo 62. Mas para a justiça militar não pode existir isso. O menor desvio não pode ser tolerado e não pode ser amenizado. Não existe princípio da insignificância, não existe princípio da bagatela, não existe processo. O policial militar que descumpriu uma norma no exercício da função, em razão da função, enfim, o Código Penal Militar não pode, a sociedade não pode tolerar estas questões. Portanto, com base nesse ideal, que nós acabamos não aceitando, não entendendo como correto, e ali vem nas disposições finais. Dá uma lidinha como é que ficou as disposições finais, logo que saiu a Lei 9.099. Pouquinho depois, no mesmo ano, as disposições dessa lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Então foi falado todinho sobre a lei. Olha para mim aqui, vem comigo. Então foi apresentado a Lei 9.099 e num primeiro momento gerou essa dúvida. Ficou alguns meses, em 1995, e aí como é que faz? Fica, não fica? Foi passando o tempo, aplica, não aplica? E aí foi sacramentado através da edição de uma norma aqui em 1999, passado alguns anos, a Lei 9.839. O que trouxe a Lei 9.839? A disposição dessa lei não se aplica no âmbito da Justiça Militar. Então a Justiça Militar não vai ser beneficiada com essas medidas despenalizadoras, essas medidas de celeridade. Por quê? Pela não aplicabilidade desses princípios ao militar. O militar é o último recurso da sociedade e não é permitido, não é tolerado, não é tratado diferencialmente que seja o menor desvio criminal. Tranquilos? Então, a gente vai ficando por aqui. Te vejo numa próxima aula. Bons estudos.